Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje sobre os desafios da inclusão. Só aguardando a galera chegar aqui. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda, maridão. Marli já chegou. Edmar, boa noite. Oi, Lulu! Quanto tempo, amiga? E aí, Edmar, beleza? Edmar é de qual curso, Edmar? Ei, Jorge! Adelaide. Esperar a galera entrar. Pessoal, enquanto a galera chega aqui, vocês que estão chegando na sala, eu tenho uma... Ai, Edmar é do odonto. A gente fala toda semana, né? Mas vocês me veem e eu não vejo vocês. Aí, quando eu vejo aqui a carinha, a gente não reconhece. Olá, Sabrina. Boa noite, seja bem-vinda. Adelaide, boa noite. Então, pessoal, vamos disparando aí, né? O aviãozinho, chamando a galera, que a gente já vai começar. Já vou chamar daqui a pouquinho a nossa convidada, psicóloga. Vai falar um pouquinho sobre os desafios da inclusão, ok? E nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da inclusão nesse contexto de ensino remoto e de retomada de ensino remoto, né? E eu vou falar para vocês um segredo. Essa é a nossa última live, tá? Então, corre e avisa pra galera. É a nossa última live aqui no Instagram, porque em julho a gente vai estar lá no YouTube, fazendo aulas ao vivo, super interativas e dinâmicas. Surpresa pra galera. Super bacana, tá? Então avisa aí. Vou chamar a nossa convidada, psicóloga, aguardando aqui o aceite da Marli. Ei, Cris, linda! Boa noite! Oi, Boa Marli! noite, Tudo bem com você, joia? tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus, prazer. Muito obrigada por ter vindo, né? Por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um tema importante de ser discutido, mas que tem sido pouco discutido, né? Procurando material, assim, para a gente conversar hoje, eu não encontrei quase nada que discute a inclusão nesses tempos de pandemia. Então, é um assunto importante, é um assunto que precisa ser discutido. Então, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho sobre isso. Eu fiz um curso, gente, com a Marli no Espaço Integrar. Foi no ano passado, né, Marli? E a gente Foi, não entendeu sei aquele se fez curso, foi no início do ano tempo. passado. Eu tô meio perdida no tempo com No essa. tempo. Aham. É, mas foi Mas eu acho exatamente que foi sobre. mesmo. Foi sobre PDI, né? Foi um curso muito rico, inclusive, para mim, assim, me enriqueceu muito a prática profissional como neuropsicopedagoga, no contato com as escolas, assim, me abriu muito espaço. E um dos temas que a gente discute no curso é exatamente essa pouca produção, né? Que a gente tem no desafio de buscar literatura base para a elaboração dos PDIs, a gente tem essa dificuldade, o que já é um desafio por si, né? Uhum. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, né? Para ampliar as possibilidades das pessoas que trabalham nessa área, que trabalham com inclusão, que trabalham com crianças com necessidades especiais. Uhum. Então, Marli, se apresenta primeiro. Você é psicóloga, qual é a sua linha de atuação? Então, minha formação inicial, né, como você disse, é em psicologia. Eu fiz mestrado com ênfase em desenvolvimento humano. E tem especialização em educação especial, inclusiva e em psicologia educacional. Atualmente eu estou fazendo uma formação em terapia cognitivo-comportamental.
Então, assim, eu tenho buscado, né, sempre aprender, porque eu acho que tudo que a gente busca ainda é pouco, né? A gente sempre tem que estar atualizando, sempre tem que estar estudando, para conseguir trabalhar da melhor forma possível. E no teu caminhar, né, hoje você é psicóloga, atuante nessa linha de inclusão mesmo. Qual é a sua visão a respeito do desafio da inclusão em qualquer contexto, independente do contexto da pandemia, ou né, pré, pós, enfim, independente do contexto, qual é o desafio de se conseguir incluir crianças com necessidades especiais? Então, atualmente eu trabalho como psicóloga em uma escola, né? E trabalho também como professora no ambiente acadêmico. Então, eu consigo ver esses pontos aí de necessidade de inclusão. Então, antes da gente falar dos desafios, só vou explicando o que é inclusão, né? E o que é deficiência, para a gente entender como que isso acontece, né? Como que isso precisaria acontecer, e aí a gente vê quais são os desafios. Então, a inclusão é um direito garantido pela legislação que demorou muito a ser efetivado. Existem várias leis, normas técnicas que foram sendo construídas ao longo do tempo para que esse direito fosse garantido. E se foi necessário tanta lei, é porque esse direito não era garantido anteriormente, né? E aí, em 2015, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante, então, que todas as instituições públicas e privadas, porque até então muitas escolas particulares delegavam para o Estado, é função do Estado educar, né? Dá a criança, né, o adolescente, a condição de alcançar o máximo do seu desenvolvimento possível no sistema de educação inclusiva. Então, é que o aluno vá para a escola e aprenda, né? Porque algumas pessoas acham que a inclusão é só estar, não é só estar na escola, é estar na escola aprendendo. E para quem que essa lei foi feita? Para as pessoas com alguma deficiência, que seria impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que pode obstruir a participação plena e efetiva em condições de igual com as demais pessoas, né? Então, é quando a pessoa tem alguma limitação, alguma dificuldade de conseguir aprender e desenvolver plenamente como as outras pessoas. E os quadros clínicos que são necessários à inclusão acontecer? A surdez moderada ou grave, né, um aluno que não consegue escutar, não consegue se comunicar, que vai precisar de um professor de Libras, deficiência física, que vai envolver a questão motora, né, de adaptação, de acessibilidade escolar, deficiência intelectual, criança que não consegue aprender, tem dificuldade, né, muita dificuldade para aprender, mas consegue com as suas limitações. Deficiência visual, deficiência múltipla, transtornos mentais como a depressão e ansiedade, transtornos de aprendizagem como dislexia, disgrafia, né? Déficit de atenção. Então, são vários quadros que necessitam de inclusão. E cada tipo, né, de deficiência, de transtorno, de dificuldade, tem suas particularidades e precisa de uma adaptação específica. Então, de um modo geral, a gente percebe assim que a escola ela tem que possibilitar uma educação para todos, atendendo às particularidades. Então, cada criança com sua situação específica, a escola vai ter que criar uma estratégia específica. Então, por exemplo, criança tem deficiência intelectual, ela não conseguiu ainda aprender multiplicação, adição e subtração. Ela está numa sala que os meninos estão aprendendo multiplicação e divisão. Então, a escola tem que garantir que essa criança consiga aprender apesar das suas dificuldades. Como? Com um professor, né, que possa mediar, um professor de apoio, com adaptação de atividades dentro do que ela consegue fazer. Tem problemas com comportamento e interação, né? Então, criar estratégias para que ela consiga interagir com os colegas, estimular a interação, estimular a comunicação. No caso de transtornos de aprendizagem, o aluno tem que sentar à frente, ter uma maior atenção do professor, às vezes o professor tem que dividir as tarefas em pequenos passos, tem que ter um tempo maior de prova. Então, são várias as questões. E qual que é a dificuldade, às vezes? A dificuldade é da escola conseguir fazer com que isso aconteça de fato. Porque às vezes não tem uma equipe pedagógica que possa fazer uma avaliação efetiva para ver quais são os pontos de dificuldade que essa criança tem e precisa de quais adaptações, porque tem poucos profissionais ou porque tem um mediador para muitas crianças, porque a sala está cheia
e a escola tem um conteúdo a cumprir muito extenso, e aí corre com o conteúdo e não atende às individualidades. Então, na prática, o difícil é conseguir que essas crianças tenham seus direitos garantidos, né, pela lei, porque falta material, falta profissional, falta conhecimento, falta instrução, falta muitas coisas para que os profissionais da educação consigam realmente fazer com que esses direitos aconteçam. É muito amplo, né? Enquanto você fala, vem cenários na cabeça, né? Uhum. Realmente, salas com 30 e poucos alunos para um professor, né? E crianças totalmente, com realidades totalmente diferentes. Então, independente de cenário, de contexto, pandemia, ensino remoto ou não, essas dificuldades já eram vivenciadas, né? Elas já são vivenciadas. E as próprias deficiências, né? Elas têm contextos diferentes, em níveis diferentes. Então, você tem aí a sala de recurso, por exemplo. Isso aqui, tem uma colega aqui na sala, que eu não vou expor a colega, mas a gente tem a realidade na nossa cidade de que, às vezes, a sala de recurso tem uma professora muito capacitada, mas que acaba a atuação da inclusão sendo limitada devido a ela ter que atender essas múltiplas deficiências ali, né? Entendido assim, ela tem 3 autistas, um síndrome de Down, um deficiente visual, só para ela. Então, é extremamente desafiador essa forma de se fazer inclusão, né? Sim, e às vezes não tem nem professor de apoio, né? Então, eu fui uma vez numa reunião da Secretaria Estadual e a psicóloga que faz essa análise, né, de quais alunos precisam de ter um professor de apoio, ela falou que tinham mais de 100 pedidos na mesa dela, ela tinha liberação para poder contratar 10. Então, 90 alunos não teriam professor de apoio. E como que esses alunos ficam? Aí o professor da sala vai ter que conseguir atender as necessidades de todos e dele, né? E aí, nesse cenário que a gente tem hoje, de muitos problemas, às vezes, familiares, então a gente tem, às vezes, aluno que tem problemas emocionais, que está sofrendo alguma violência doméstica, tem várias questões, principalmente na escola pública, e que o professor não dá conta mesmo, por mais que ele se esforce, né, ele acaba esbarrando com umas limitações de não conseguir atender as necessidades de todos os alunos. Sim. E ainda existe a condição do sistema de ensino, né? Que é uma realidade também, principalmente nas escolas particulares, que existe a condição do cumprimento de conteúdo, da apostila, né? Enfim. Do Enem, né? Então, o Enem, por exemplo. O Enem, por exemplo, ele meio que trouxe para as escolas particulares uma necessidade de dar uma satisfação para a família que está preparando os meninos para o Enem. Então, muita prova no mesmo formato do Enem, que precisa ter uma introdução muito longa para a questão e tudo muito complexo, uma quantidade muito grande de questão, que os alunos com dificuldade de aprendizagem, com deficiência, sofrem muito com esse processo, né? Eles não dão conta de manter, às vezes, o foco, a atenção e a concentração. A questão é tão grande que ele começa a ler e se perde no meio da questão, mas a escola vai fazendo para se adequar às exigências de mercado, né? E aí os alunos que têm dificuldade de aprendizagem sofrem muito com esse processo. E muito conteúdo, o pai comprou a apostila, ele vai querer que o aluno vá até o final da apostila e o professor tem que correr com esse conteúdo porque não pode deixar nada para trás. Agora, nesse contexto que você refere, você, na sua experiência mesmo, você observa o conhecimento tanto por parte dos pais em relação à condição e limitação dos seus filhos, e o conhecimento dos professores também em relação às síndromes e às características desses transtornos? Você reconhece que há alguma carência ou você considera que existe um mínimo de informação necessária por ambas as partes? Como é que você percebe essa relação de conhecimento entre eles?
Olha, eu acho que isso está melhorando muito. O conhecimento, ele está mais fácil hoje de acesso, existem mais cursos, as pessoas têm falado mais sobre as necessidades da inclusão, né? Principalmente depois dessa legislação. Mas eu acho que ainda é tudo muito vago. Eu acho que ainda falta, sim, muito conhecimento, tanto por parte dos professores, alguns buscam muito e sabem muito, outros não, porque a inclusão também, ela é uma questão muito do querer do professor, do buscar, do ir além. Porque tem professores que se acomodaram, às vezes estão muitos anos na educação, sempre fez do mesmo jeito e não se abrem para novas possibilidades, né? Então, depende muito do professor. O conhecimento está aí, né? Não faltam oportunidades de cursos, de livros, de coisas que as pessoas podem fazer para aprender, mas alguns fazem, outros não. Em relação às famílias, eu acho que a família, principalmente quando ela recebe um diagnóstico, ela fica muito focada, né, naquele diagnóstico, estuda muito, pesquisa muito, e nem sempre eles vão nas fontes corretas, né? Então, às vezes, eles têm umas visões um pouco diferentes daquela realidade da deficiência. Mas eu vejo que os pais, às vezes, sabem mais sobre a deficiência que o professor. Então, ele quer passar para o professor tudo que ele sabe sobre aquilo, né? E o professor, é importante que ele... Uma vez uma pedagoga falou uma coisa que eu acho muito interessante. Como ele vai ter que lidar com autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, várias coisas, é difícil talvez ele saber tudo sobre tudo, né? Então, mas o importante é que ele saiba ter estratégias pedagógicas eficazes e uma avaliação eficaz para conseguir identificar qual a dificuldade e o que ele pode fazer, independente do transtorno. Então, a pessoa tem problema com a comunicação, como que eu posso estimular? A pessoa tem dificuldade com a concentração e atenção, como que eu posso estimular, né? Mais importante até do que conhecer muito profundamente o quadro clínico, embora isso também seja importante. Eu acho que ainda falta muito, assim, a gente está caminhando, acho que daqui a uns anos as coisas vão ser melhores, assim como hoje é melhor do que no passado, né? Mas eu acho que ainda falta muito para a gente conseguir uma eficácia na inclusão. Até esse nosso bate-papo mesmo é uma oportunidade de fluir informação por aí, né? O que eu percebo de onde eu tô, né, do olhar que eu alcanço, alguns profissionais, e não são todos absolutamente, e talvez por falta de informação, não por má vontade, ainda por falta de informação, dentro da própria formação da licenciatura dele, ter sido voltada mais para os aspectos teóricos e pouco pedagógicos, especialmente professores do ensino fundamental 2 e médio. Eles têm uma certa dificuldade nessa condição da inclusão, de questionar, às vezes, uma deficiência intelectual leve ou um TDAH mais grave. Eles têm uma certa resistência, eu percebo, em algumas situações, essa condição da inclusão, né? Percebo, às vezes, de onde alcanço, né? De onde eu estou. Pode não ser verdade. Às vezes é uma distorção da minha visão, né? Mas o meu óculos, né? Percebo, às vezes, as equipes pedagógicas, os diretores, a equipe pedagógica, o pedagogo das instituições, muitíssimo esforçados em realizar os PDIs, em aplicar os currículos, às vezes, mais funcionais, mas, às vezes, o professor, especialmente do ensino fundamental 2 e médio, tendo essa dificuldade. Você vive isso também na sua prática? Sim, sim, porque o professor da educação infantil, ele tem mais pedagogia, então ele aprende mais métodos de ensino, né? O professor do ensino fundamental 2 e médio, ele aprende muito sobre uma área, matemática, língua portuguesa, e aprende, eles falam às vezes que nada sobre questão pedagógica. Nesses casos, eles deixam muito à mão do monitor. Então, assim, faz do jeito que você acha melhor, pode fazer como você quiser e tal. Só que, às vezes, o professor de apoio e monitor não tem conhecimento sobre aquela área. Por exemplo, a física, né? E aí é difícil para ele também pensar um conhecimento que é muito específico, como que ele vai transformar isso em uma coisa mais fácil. Então, é preciso que o professor, por mais que ele não tenha tido esse preparo, que ele pelo menos tenha uma conversa com o professor de apoio, observe o aluno, sente com ele um pouco para ver o que ele consegue fazer e, a partir disso, dar sugestões.
Então, eu acho que é realmente um dificultador. Até o ensino fundamental 1, né, até o quinto ano ali, os professores são muito mais empenhados, têm uma preocupação muito maior, um cuidado muito maior com o aluno. Além do agravante do tempo, porque o professor que está no ensino fundamental 2, do sexto ano em diante, ele fica só 50 minutos na sala. É Então não dá verdade. tempo, às vezes trabalha em muitas escolas, né? Então ele nem sabe os nomes de todos os alunos, e isso é um dificultador. Ele fala, eu não tenho tempo para conseguir fazer isso que eu deveria fazer. Então a gente tem um ideal e um real. Então o que acontece É, muito é do professor de apoio correr atrás, dele montar as atividades, dele tentar fazer, porque, como você disse, a equipe da escola tem uma preocupação, né? E às vezes o professor não dá conta de atender isso. é verdade. E nesse período remoto, como é que você está vendo aí as possibilidades de inclusão nessa época de Aham. aulas online? Pois é, muito complicado, né? Eu só queria, antes de falar do remoto, porque a Cleusa fez um comentário aqui, né? Que na turma dela tem 4 alunos com necessidade de atenção individual, sendo um autista e 3 com deficiência intelectual. Somente o autista tem professor de apoio que acaba me ajudando com os outros. É só antes de entrar nisso, porque eu É a queria falar uma realidade, coisa que eu né, gente? esqueci. É que isso é um problema, né? E hoje, por exemplo, no caso que eu citei, que a psicóloga falou, né? A criança com síndrome de Down, por exemplo, no estado, não tem professor de apoio, mas ela tem deficiência intelectual e precisa de atendimento individualizado. Então, como que essas crianças ficam, né? E aí, quando tem um professor na sala, ele tenta ajudar, mas tem hora que não tem. Então, é só para mostrar que a Cleusa está aqui dando um exemplo do que é realmente a nossa prática mesmo, né? Muito difícil Uhum. essa questão de conseguir atender as necessidades de todos os alunos. Mas, então, vamos lá, a questão do ensino remoto, né? Bom, o ensino remoto, ele é uma dificuldade não só para a questão da inclusão, mas para todos os alunos. A gente está num momento difícil, que é um momento de insegurança, a gente não sabe quando vai voltar, né? Se vai voltar daqui um mês, 2, 3, se é ano que vem. Isso gera incerteza, gera ansiedade, todo mundo fica com medo, né? Medo de adquirir a doença, medo de passar a doença para outras pessoas, medo de que as pessoas morram, muitos medos. Então, a gente está vivendo um momento realmente muito difícil para os pais dos alunos também em casa, que às vezes tem que trabalhar em casa, tem que dar atenção para o filho, tem que fazer as coisas da casa, não dá conta de atender todas as coisas. Então, esse cenário é um cenário muito difícil. Então, eu acho que, de um modo geral, a gente tem alguns problemas para as pessoas com necessidade especial, né, com deficiência. Por exemplo, a questão da tecnologia, ligar, mexer no computador para acessar esses recursos, essas aulas, às vezes os meninos não conseguem fazer sozinho, às vezes os pais também não conseguem ajudar, né? A dificuldade de entender os aplicativos, como que funciona, onde que tem que entrar, onde tem que acessar, que link tem que abrir, isso é um problema, um dificultador. A questão da mediação, que antes tinha um professor de apoio ali do lado que orientava, agora não tem mais. Quem que vai fazer essa mediação? Pai, em casa? Será que ele consegue? Então, os pais já estão muito cansados, né? Muitas vezes os pais não dão conta de fazer essa mediação, porque ou não tem conhecimento, ou porque está cansado, e aí vai complicando muito, porque antes tinha lá, o professor estava dando uma coisa, o aluno não conseguia, o professor ia mediar e ia falar, não, vamos aprender isso dessa forma. Agora eles assistem a aula, não tem ninguém do lado para poder orientar e ajudar, e aí eles não, às vezes não estão entendendo absolutamente nada. Então, isso é um grande problema, né? Por outro lado, a gente vê que os professores de apoio estão tentando, estão gravando videoaula, com alguns recursos visuais para poder facilitar para o aluno entender. Às vezes marca uma mediação com outro horário para tentar explicar para ele alguma coisa que pode não ter ficado clara. Mas ainda assim é muito complicado mesmo, né? É um momento difícil mesmo e que a gente sabe que a aprendizagem ela não tem sido tão efetiva e nem tão bem aproveitada como poderia ser. Tem a questão dos alunos que não entendem o momento e então acha que está de férias, não quer fazer nada de escola, porque acha que está em casa. Para quê? Porque não entende direito o que está acontecendo, né? Então são situações diversas, mas o ensino remoto trouxe grandes desafios
para os professores, para as famílias e para os alunos também. O que você mais me marca na sua frase é que é também independente de ser típico ou atípico, né? Crianças em geral, adolescentes, o aluno aqui que estava na sala, não sei se ainda está, o Edmar, né? Foi o primeiro a dar boa noite. Eu sou professora universitária. É um desafio, gente. É um desafio enorme trabalhar com qualquer faixa etária, de qualquer nível. Você trabalhar em uma aula eu no ensino universitário de 2 horas, você trabalhar, imagina a gente aqui conversando por 1 hora, um assunto pertinente, né, que nos interessa, que a gente desembola bem. A gente cansa, né? As pessoas vão entrando e vão saindo da sala, né? Vão cansando, depois eu assisto, vai ficar gravado mesmo, depois eu assisto. É assim, você imagina então uma criança que não tem essa pertinência, as funções executivas dela estão, né, ainda em formação, controle inibitório, planejamento, enfim, elas não têm essa concepção. O que eu mais ouço hoje é essa queixa dos pais. E de crianças com desenvolvimento típico. Tatiana, pelo amor de Deus, o que eu faço? Meu menino não faz a aula, ele não presta atenção na aula, ele não para na frente do computador. Eu falei, gente, bota o Minecraft que ele para. Na hora, bota o TikTok, ele vai parar. Né? Isso é natural, realmente, é um desafio para ele, né? Então a gente fica orientando naquela condição da rotina, né? O uso da técnica Pomodoro, que eu gosto muito, de usar os 25 minutos e os 5 de descanso, isso ajuda um pouco, auxilia, mas é um desafio para todos, né? Muito pertinente. A questão, a aula online, ela exige uma concentração muito grande, né? Muito maior do que a aula presencial. Então, o aluno tem que ficar ali concentrado, além de ter vários distratores, porque na aula ali tem por exemplo, na sala presencial, ele não pode mexer no celular, em casa ele está assistindo ali com o celular na mão, às vezes assistindo a aula no celular. Aí vem uma mensagem lá de WhatsApp, ele vai querer ver, aí vem uma mensagem no Facebook, ele vai querer ver no Instagram, né? Tem também a questão de, por exemplo, acordar cedo. Já não gosto de acordar cedo, eu acordar cedo para assistir aula online, eu vou dormir um pouco mais, depois eu assisto essa aula. Tem a questão do adolescente também que quer romper com o sistema, né? Ele quer mostrar que às vezes ele não tá nem aí, que ele gosta de ser, né? De mostrar que ele é diferente, que ele é descolado e tal. Então, por exemplo, uma mãe falou comigo que o filho estava jogando videogame com um colega, né, da sala, no mesmo horário de aula. E falando no grupo, a gente está jogando videogame, a gente tá nem aí. Então, tudo isso acontece, né? É muito complicado o ensino remoto para todo mundo. E aí, para o aluno com deficiência, é dobrada a dificuldade. Então, assim, é um cenário mesmo muito complicado, que precisa de quê? De acompanhamento. O ideal, né? Que o pai sentasse, ficasse junto, mas o pai também tem que trabalhar, né? Então, não tem tempo para poder fazer isso. Então, é uma situação, assim, muito delicada mesmo. Com certeza. E assim, a escola tem que ter ciência disso, né? Eu falo que a gente não pode cair no imaginário, no simbólico de jogar um pirlim-pim-pim e achar assim, não, eu tô dando minha aula e a aula tá dada, tá todo mundo estudando isso, tá todo mundo aprendendo isso e venci a apostila, pronto, né? Isso eu penso que as escolas têm que estar bem atentas nessa condição, principalmente no momento da retomada. A gente não sabe quando vai ser, né? Sabe-se lá quando, porque vamos imaginar, né? Que a gente vença o ano dessa forma. E aí? Né? Venceu-se os quintos anos, não sei se é assim que fala, mas venceu-se os quinto ano, venceu-se os quarto ano, acho que eu estou falando tudo errado e está ficando gravado. Mas como é que a aprendizagem ficou, né? Que absorção ficou disso tudo? Isso é uma preocupação muito grande, né? É um desafio gigante para as escolas. Com certeza, né? Porque, assim, até que ponto as pessoas realmente estão aprendendo e até que ponto as pessoas estão passando pelo conteúdo, né? Por exemplo, o sistema de avaliação, que é uma discussão, né? Avaliação online. O aluno pode abrir ali, jogar no Google, ele pode olhar o livro, não tem como você
vigiar isso, né? Controlar Vai isso. depender da consciência de cada aluno. Então, até que ponto esse aluno está aprendendo, né? Eu também dou aula no curso superior, e aí a gente está lidando com adultos que são responsáveis por suas escolhas. Então, se ele está querendo escolher, colar e não ter uma aprendizagem efetiva, ele vai arcar com essas consequências no futuro. Mas quando a gente fala de uma criança, de um adolescente, é diferente, porque ele ainda não tem uma maturidade para poder fazer determinadas escolhas. Então, cabe à família acompanhar, e nem sempre a família dá conta de acompanhar, né? Porque tem suas outras coisas para poder fazer. Então, realmente, alguns alunos vão ficar prejudicados. Por isso que eu penso assim, que numa retomada é fundamental que a escola faça uma avaliação do que ficou, né? Do que foi dado, para ver o que ficou e o que vai fazer com isso, né? De pensar, então a gente vai dar uma monitoria, uma aula de reforço para esses alunos, o que a gente vai ter que fazer de individual, né? E aí eu acho que essa questão da inclusão é interessante, né? Porque a inclusão é pensar na individualidade do aluno. E nesse momento a escola vai ter que pensar na individualidade do aluno, né? É pensar assim, olha, eu vou ter que adequar, e porque alguns alunos aproveitam super bem, né? Eu tive aluno que relatou assim, eu prefiro muito mais online, porque é muito melhor para mim, não sai de casa e consegue focar e estudar muito. E tem aluno que fala, não, eu não estou conseguindo entender nada, não estou conseguindo aprender nada, não estou conseguindo focar. Então, esses alunos que estudaram muito vão estar mais à frente na questão do conteúdo, né? E outros vão estar muito atrás. Então, a gente também tem pais, assim, muito preocupados com a situação de pensar, meu filho não vai aprender, eu não quero que ele passe de ano. E tem pai que já é o contrário, eu não aceito que meu filho seja reprovado nesse ano, porque ele não pode ficar prejudicado, porque a culpa não é dele, né? A gente tem problema também com... Não, pode terminar, pode concluir. Não, conclui, por favor. E tem um problema também que eu esqueci de falar, que é o acesso aos recursos tecnológicos, né? Tem família que não tem computador, que não tem uma internet boa, que vai usar a rede de dados do celular para acessar, não consegue assistir às aulas, não consegue enviar as tarefas. Então, é muito complicado. Mas pode falar, não, é só a frase que eu costumo dizer sempre. Nenhuma atitude que seja tomada vai conseguir agradar e atender a todas as demandas. Nenhuma delas. Assim como o ensino remoto não consegue atender a todas as demandas, como você está bem exemplificando, né? Nenhuma. O ensino remoto ele foi uma medida tomada emergencialmente, né, devido ao cenário de distanciamento, que não atende a todas as demandas, ele não é adequado a todas as demandas, mas é o que tem, e ponto. E a retomada, acho que vai ser a mesma coisa. Agora, em relação à condição ainda sobre a condição do distanciamento, eu penso também que, bem ou mal, ele nos traz uma grande oportunidade, né, em relação à inclusão, de se fazer um currículo talvez mais funcional, você não acha? Aquele grande desafio de trazer a funcionalidade, porque o ideal, quando a gente fala de PDI, não é colocar um currículo funcional, atividades funcionais. Isso é um desafio enorme para dentro da escola. Se a gente fala, então, de ensino remoto, trazer a inclusão, essa coisa da inclusão funcional, talvez seja um negócio legal, não? Por exemplo, a matemática, sei lá, então vamos ensinar a criança a fazer um bolo? Isso é matemática pura lá, né? Super funcional. A gente colocar a mão na massa literalmente, né? Geografia, sei lá, elaborar um mapa da sua casa, não sei. Então a gente consegue colocar coisas muito mais reais, muito mais funcionais para a criança saber lidar no dia a dia mesmo, do que o conteúdo puramente livre, leve da apostila, né? Do dia a dia da própria criança. Né? Então é uma oportunidade, né? Tudo a gente tem como ver como oportunidade também. A gente vê aí os teóricos da aprendizagem, né? Tem um teórico da aprendizagem, Alzheimer, que ele vai falar dessa questão da aprendizagem significativa. A aprendizagem ela tem que fazer sentido para o aluno. E aí cabe ao professor também aproveitar esse momento para fazer isso que você está falando. Vocês estão em casa? Então vamos agora, todo mundo, sei lá, tá trabalhando a questão matemática de método, né? Vamos medir quanto mede tal lugar da sua casa, e vocês voltam aqui para a gente discutir, né? Eu acho que
É o professor aproveitar esse momento para poder ensinar de uma forma mais significativa. É muito possível fazer isso, né? É possível usar a tecnologia ao nosso favor. Os meninos, eles são muito ligados, antenados em relação às tecnologias, tem muitos recursos que os professores ainda não tinham pensado neles. Então, a gente percebe alguns professores comentando, nossa, eu aprendi a editar vídeo. Gente, nunca pensei que eu ia aprender isso. Ele pode depois montar uma videoaula para um aluno, né, para os alunos e divulgar isso. Ele pode usar esses recursos que ele está aprendendo depois que retornar para poder estimular a aprendizagem. É um desafio para o professor muito grande também, a gente não chegou a comentar, mas os professores tiveram que se reinventar, os professores estão se sentindo expostos, às vezes, né, de ter que gravar, falar na frente de um computador sem ver os alunos, sem saber como que está chegando para os alunos. Muitos professores não tinham ainda esse conhecimento tecnológico, tiveram que aprender de um dia para o outro. Então, foi muito difícil para o professor também, né? E nesse momento o professor pode aproveitar agora, eu acho que agora os professores estão mais tranquilos, já conseguiram dominar as ferramentas, então é momento de começar a reinventar, criar aulas mais dinâmicas, para prender a atenção desse aluno esse tempo todo. Então, se a aula for muito cansativa, ele não vai focar, ele vai fazer outra coisa, mas se o professor cria, inventa e traz coisas novas, o aluno pode sim conseguir uma concentração melhor e um aprendizado melhor também, né? Exatamente. Inclusive, pessoal, deixa eu fazer um merchan aqui meu, né? A semana que vem, minha primeira live vai ser no YouTube, minha primeira live de julho vai ser no YouTube, exatamente sobre aplicativos a serem usados em ensino remoto. Vai ser uma aula super interativa, vai ser muito bacana, tá? Já ficou o merchan aí. Agora, então, a Marli, né, ela vai dar aula daqui a pouquinho, não é isso, Marli? Vai dar aula daqui a pouco. 19 horas, Então, a gente tem que trabalhando aqui para ir caminhando para o final. Eu queria que você pensasse, né, a gente discutisse um pouquinho, refletisse um pouquinho sobre o retorno. Quais são as perspectivas do retorno e os desafios para o retorno? A gente já falou, né, já piscou algumas ideias aqui, mas perspectivas que não fossem tão negativas assim. O que você pensa? Eu acho que toda crise, todo momento difícil, ele pode ser uma grande oportunidade para aprender. Eu acho que a gente precisa tentar, né, se reinventar e ver o que a gente pode aprender com tudo isso. Se a gente for olhar para a nossa vida pessoal, e todos, por exemplo, um momento de sofrimento, um momento de dor, o que isso me ensinou? Quanto eu cresci, evoluí, aprendi. Eu acho que a gente tem que tentar, né, olhar e ver e aprender. É aquela questão da crise. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É você conseguir fazer da crise uma oportunidade. Eu penso assim, que o que a gente pode ver de positivo nisso, né? Eu posso, por exemplo, em casa, ensinar meu filho, nesse momento, a lidar com um momento difícil. É um momento difícil. Então, eu preciso mostrar para ele que a vida é assim, né? Às vezes a gente cria o filho numa bolha e aí dá tudo que ele quer, faz tudo, o menino não consegue lidar com frustração e não aprende a lidar com dificuldades, né? De tentar explicar a situação da pandemia, né? Aí vai depender de acordo com a compreensão de cada criança, mas que existe um vírus, um bichinho, né, que pode nos fazer mal e por isso a gente tem que ficar em casa. Que por mais que eu queira ir, eu não vou porque eu preciso me proteger. Tá vendo, meu filho? Nem tudo na vida a gente faz como a gente quer. Então, eu acho que, primeiramente, é uma oportunidade de ensinar para o filho lidar com as dificuldades. Outro ponto, desenvolver autonomia, né? É um momento que eu posso ensinar meu filho a conseguir ser mais autônomo, posso dar umas dicas, eu posso tentar ajudá-lo a desenvolver melhor, né? Criar mais compromisso, mais responsabilidade, sempre ali do lado, sempre mediando, né? Eu acho que a questão dos pontos positivos também é que eu acho que os pais conseguiram ver mais claramente as dificuldades dos filhos. Os filhos, assim, quando são menorzinhos, a família fica muito em cima. Depois ele vai crescendo, a família vai deixando muito para a escola. E aí, às vezes, a família não tem uma noção do que o filho dele sabe realmente, não sabe realmente, o que ele está aprendendo na escola. Então, as famílias estão vendo o que a escola está fazendo ali diariamente, né? Então, eu acho que as famílias estão conseguindo entender melhor as questões da escola, entender melhor o que o filho está fazendo. Isso é bom, porque a família pode estar mais junto da escola aí nos objetivos.
Acho também que a escola, no retorno, vai ter que repensar estratégias e métodos, o que vai ser bom para todos, né? De criar uma aprendizagem mais significativa e individualizada, já que os meninos vão estar em momentos muito diferentes. Acho que os recursos tecnológicos que foram aprendidos também, eles podem ser usados a favor desse retorno. Então, o professor vai voltar mais antenado, ele pode usar uma ferramenta ali tecnológica para o aluno fazer uma atividade, né? Ele vai conseguir, talvez, prender mais a atenção dos alunos com mais recursos e maiores possibilidades. Então, eu acho que é isso, conseguir ver, né, o que esse momento pode trazer de positivo. Vai depender muito do quanto as pessoas estão abertas para aprender, né? Porque diante de um momento difícil, eu posso ficar focado no problema reclamando, ou eu posso focar em solução e pensar em como lidar com esse problema. Então, as pessoas, as famílias, os professores, os alunos que conseguirem focar em solução vão criar novas possibilidades. Os que ficarem focados em problema não vão conseguir aprender muito com esse momento. Então, eu acho que é focar em solução e pensar o que de tudo isso vai ficar para a gente seguir em frente, né? Quando você fala a questão da reconexão com as famílias, né? Hoje mesmo eu recebi um vídeo da professora do meu filho, ela fez um vídeo de toda a turma, né, que tá com saudade, enfim, que esse tempo vai passar, que as crianças fiquem firmes, falando um pouco sobre essa condição de resiliência até das crianças, e me comoveu muito ao receber aquele vídeo. Eu escrevi para ela falando do meu sentimento, que eu acho que eu, como mãe, eu precisava desse momento com meu filho também, desse contexto de ver as necessidades dele, sabe? De enxergar que grande parte da inquietude dele precisava de um contexto meu ali do lado, de disciplina, de presença materna, sabe? E eu acho que esse momento foi um momento de pausa e que é uma oportunidade muito grande. Eu, pelo menos, estou tendo esse olhar agora, de oportunidade, de falar, nossa, que maravilha que eu estou tendo esse tempo, porque o tempo era tão corrido, o tempo era, se arruma que você vai agora para não sei onde, que agora é hora de almoço, agora toma banho e não sei o quê, e o tempo que eu tinha para fazer o dever de casa, mais tarde com ele, e que a gente não dava prazo para ter esse detalhe do olhar, sabe? Então, esse tempo de reconexão entre as famílias e a escola é uma grande oportunidade. Né? Uma outra coisa que você chama atenção e que eu acho bem bacana, recebi hoje também pelo WhatsApp o plano de retomada do governo de São Paulo. E o governo de São Paulo está pensando a retomada a partir de setembro em 3 fases, e essas 3 fases escalonando as crianças, o que vai nos dar uma grande oportunidade também de inclusão. Porque a gente vai reduzir o tamanho das turmas. E aí, pensando da forma como você pensou, vamos fazer avaliação. Faz avaliação, essa criança está nesse nível, aquelas turmas, talvez haja até uma redefinição, realmente, de divisão de número de turmas, né? Devido até à necessidade de distanciamento. Então, eu acho que a gente está diante de uma ressignificação muito grande, uma grande oportunidade de mudanças aí, né? Significativas, como você falou, de métodos, de sistemas, tudo a forma como a gente vai olhar, né? Muito boa essa sua fala. E essa questão que você falou da família, eu acho muito bacana também, né? Os pais aproveitarem esse momento para estar mais com os filhos, principalmente os adolescentes, porque eu acho que quando chega na adolescência há um afastamento, o filho só fica lá no celular, no quarto, né? E eu fiz uma dinâmica com os meninos, e aí uma aluna falou comigo que os pais, eles estão brincando mais juntos, jogando, porque eu, como pai e a mãe, tá todo mundo em casa, né, fazendo jogo de tabuleiro, fazendo brincadeira de perguntas e respostas, fazendo uma comida junto, né, minha irmã tá ensinando minha sobrinha a fazer comida, por exemplo, coisa que ela não fazia, porque minha sobrinha estuda de manhã, chega à tarde, então minha sobrinha já aprendeu a fazer um tanto de coisa. Eu acho que ver o que eu posso fazer com os meus, né, com as pessoas que eu amo. Uma outra reflexão que eu acho que a pandemia traz é a questão da morte, por exemplo, né? A gente está com medo de morrer, a gente está com medo do vírus. Mas como que eu tenho vivido a minha vida, né? Eu tenho medo de morrer, mas eu tenho vivido de uma forma bacana, eu tenho demonstrado amor, eu não quero que meus avós morram, mas eu tenho falado com os meus avós que eu os amo, eu tenho tratado bem minha família. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para ressignificar algumas coisas, alguns hábitos, a forma de tratar a família, né?
para que a gente consiga realmente sair mais forte de tudo isso. É difícil, não é uma coisa simples, não é uma solução fácil, não é uma solução única, mas eu acho que se a gente ficar focado demais nos problemas, né, a gente não vai conseguir aprender nada com isso, mas se a gente conseguir pensar tudo que esse momento pode ensinar, a gente vai sair mais forte. O que as escolas jamais podem esquecer é da importância de garantir mesmo o direito dessas crianças, né, a uma aprendizagem efetiva. Sem dúvida. E aí, só para a gente encerrar, eu vou postar até amanhã, que já está aqui separadinho, e fica a dica dentro disso que você falou, da forma, da relação da morte e a forma como a gente está vivendo a vida, né? Eu vi essa semana com os meus filhos, eu tive um momento aqui, eu sempre reservo pelo menos umas 2 horas do meu dia só para estar com eles, celular longe, enfim, fazendo alguma atividade. E aí eu vi o filme O Pequeno Príncipe, tem na Netflix, pessoal, vale muito a pena, muito, muito, muito a pena. Experiência fantástica que eu vivi com os meus meninos, de refletir exatamente isso que a Marli falou, sobre a vida nesse contexto, né? E uma cena do filme, eu vou postar, inclusive, amanhã, tá no meu timeline aqui para sair. A menininha, ela vai à escola, ela tem que se tornar adulta. E aí o cara põe um livro na frente dela e fala assim, agora você tem que... Aqui está tudo que tem de essencial. E ela pergunta assim, como tudo tem de essencial cabe num livro? Né? Gente, ser criança é viver outras experiências que não só um livro. Né? Ser criança tá no rir, no brincar, no cozinhar, né? No contar história, no falar como foi sua infância. Não é só o livro. Né? Então, Sim. Aquilo me trouxe muito significado. Assistam esse filme, pais que estão na sala e professores, assistam esse filme com seus alunos, vale muito a pena. Pequeno Príncipe está na Netflix, muito bom mesmo. Bacana. E os pais podem aproveitar, só para completar o que você falou, eu acho muito legal o pai aproveitar esse momento para ensinar algo novo para o filho, né? O conhecimento, como você colocou perfeitamente bem, conhecimento de vida, ele supera o conhecimento acadêmico mesmo, porque muitas coisas que a gente aprende na escola a gente não lembra, né? O pi, né? Algumas coisas assim, logaritmo e tal. Mas o que fica para a vida, né, tem muito significado para a gente. Então, eu acho que aproveitar esse tempo em casa para poder ensinar coisas de autonomia, de independência, né, como eu falei, de fazer uma comida, de fazer coisas diferentes em casa, de brincar junto, de estreitar os laços. E as escolas, né, estarem atentas a essas adequações para quando voltar. Acho que é essa mensagem. Ok, minha lindona, te agradeço muito aqui a sua disponibilidade. Consegui, te liberar na hora para sua aula. Desejo a você uma boa aula agora, viu? E a gente vai mantendo contato. Gente, segue aí a Marli. Marli é uma pessoa muito bacana, super especialista nessa área de inclusão. Um bom trabalho para você. E até uma próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite especial, né? Eu não sou isso tudo aí, não, mas eu sou uma pessoa que gosta de tentar aprender. Então, agradeço muito mesmo a oportunidade. Vamos juntas no caminho. Vamos trocando. Isso que importa. Obrigada, gente. Semana que vem no YouTube, hein? Essa foi a última daqui do Instagram. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Marli. Tchau, Tati.